Abrisse comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29. Deixa aberto aí. Nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre as nossas vidas, a importância de um papel fundamental que nós temos, que é a nossa vida e o que fazemos da nossa vida. O que é a nossa vida e o que fazemos com a nossa vida. Então, somente esse tema me chamou muito a atenção, porque eu estava com o pastor Márcio lá, os bombeiros, na sexta-feira, e aí tomando ao tema do Setembro Amarelo, falando sobre a importância ou a campanha de valorização da vida. A vida ela é muito valiosa e preciosa, amém? Há de somente entendermos que nós vamos viver apenas uma só vez. Segundo Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, fala que viveremos uma vez e após isso o juízo. Então somente a vida ela é um dom precioso do Senhor. Respiramos porque o Senhor nos deu o seu fôlego. E aí, olhando para as escrituras, competindo aqui concorrendo com as escrituras, com as folhas das escrituras, né? E aqui temos um olhar diante daquilo que o Senhor manifesta de uma maneira clara e direta aos nossos corações, da qual eu não gostaria que você em momento nenhum entendesse essa mensagem aqui como uma mensagem de autoajuda. Não faço isso em nenhum momento e nunca farei, porque a palavra de Deus é muito além disso, não é uma ajuda para a gente. A palavra de Deus, como o Dimas disse aqui na ministração que ele pregou da última vez, que desse altar, quando abrimos a palavra de Deus, vem as boas notícias, as boas novas, não da minha parte. Então não sou eu que quero propor aqui algo ao seu coração para tentar falar da minha parte, não, eu quero olhar para as escrituras. Quando nós apontamos para as escrituras, entendemos realmente o propósito e o significado da nossa vida aqui, então somente. Então, nesse Setembro Amarelo, falando sobre a nossa vida e o que fazemos dela, eu gostaria, olhando aqui esse texto de Jeremias, capítulo 29, o verso de número 11, da qual diz assim: porque eu, que conheço os planos e tenho para você, diz o Senhor, planos para fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, plano para lhe dar esperança e um futuro glorioso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à Escritura, visitando as palavras do Senhor. Nós logo que chegamos em Jeremias, no capítulo, aqui que acabamos de ler, no capítulo de número 29, lemos aqui quais são a vontade de Deus, o pensamento do Senhor. Como que o Senhor olha para mim? Quem sou eu, na verdade? Na realidade, antes mesmo de contemplar as Escrituras, nós somos bombardeados por pensamentos nossos ou por fala dos outros, e isso em todas as etapas e circunstâncias da nossa vida. Talvez aqui quem não cresceu ouvindo alguma coisa negativa sobre si, por si mesmo ou apontada pelos outros. Lembra ainda que eu tinha um avô muito bravo. Meu avô ficava ali perto, lá do portão. Ele tinha uma cadeira enorme, eu morava com meu avô. E toda vez que eu passava pela porta assim e saía do portão, que era criança, né, eu queria jogar bola, brincar na rua, meu avô falava: isso aí não vale a comida que come. Meu avô, você é avô, não vale a comida que come. Ai, cansei de ouvir. Um dia minha mãe ficou brava com meu avô e falou assim: para de falar isso do meu filho. E me defendeu. Ele falou assim: ele é meu filho e ele não é isso que você está falando, não. Minha mãe brigou com o pai dela. E aí meu avô falou: não sei se ele só falava aquilo por falar, mas era taxativo, sabe? Era uma mensagem chata de se ouvir, algo ruim demais de se ouvir. Mas ele disse palavras. E aí imagino eu que muitas vezes a quem não nos defende, a quem não damos ouvidos, né, acolhemos de várias formas notícias sobre nós. E eu quero dizer essa noite, antes de começar a mensagem, você não é o que os outros dizem. Você não é muitas vezes o que imaginou ser de mim. Não é, porque se não fosse assim, não tinha um plano especial, lindo e maravilhoso para você. Não tinha os planos perfeitos do Senhor para a sua vida, se assim não fosse. Volto a dizer, não quero aqui encantar você, deixar você admirado com isso. Eu estou falando o que a Escritura diz. Eu estou dizendo que todos nós talvez teríamos um destino correto se não fosse uma ação do Senhor para nós. Mas essa ação aconteceu e nós fomos encontrados pelo Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. E os pensamentos do Senhor é aquilo que ele disse, porque eu sei e eu conheço que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Então aqui nesse momento eu quero te perguntar, você quer dar ouvido a qual pensamento? Ao seu pensamento? Ao que disseram de você? Ou ao que Deus tem para você? Às vezes nem apontaram, mas tem uns sentimentos dentro de nós, irmãos, que fazem uma frustração pessoal, uma frustração profissional, frustração em alguma área da sua vida que talvez você carregue, os mais velhos aqui, algumas lembranças que ficaram, algumas coisas que carregamos. Mas quando nós olhamos para a Escritura aqui, o Senhor fala: os pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de um futuro glorioso, um pensamento que traz esperança. Eu não posso deixar de trazer o contexto do que nós estamos falando. Sabe qual que é o contexto dessa mensagem? Não é Deus falando para o povo dele assim: olha, ei, gosto de vocês, filhinho. Não é tratando que a gente trata os bebezinhos não, né? Os bebezinhos a gente trata assim, né? Os mais velhos a gente não trata assim não. O Theo com 12 anos, irmão, tá ó, pegando, passando apertado na minha mão. A Natália, cadê ela? Não tá ali. Ela fala: mas você pega pesado aqui em casa, hein? Lá em casa, irmão, ixi, você não faz ideia. Com a mulher e com o filho, eu tenho até dó deles. O negócio é estralado. E ela sabe o que eu estou falando. Sabe que a gente se cobra mesmo. Mas por que se cobra? Porque nós sabemos daquilo que temos, sabe? Da responsabilidade que há sobre nós. Então nós não tratamos as nossas coisas como coisas simples, de qualquer maneira, com seriedade. E assim sabemos. Então quando nós olhamos aqui, nesse contexto aqui, sabe para quem que Deus está falando? Para o povo dele. Ótimo. Então Deus está falando para nós hoje, pastor? Está. Sabe como estava o povo do Senhor? Eles haveriam de enfrentar 70 anos de cativeiro numa terra distante e longe. A primeira coisa que você sabe quando imagina que vai ter uma situação, ou está passando uma situação que está fora do seu alcance, fora do seu controle, qual que é? Não vou conseguir, porque estou nela, miserável homem que sou, vida, sabe? A minha vida terrível é. Você começa a colher todo o sentimento ruim para você, e esses sentimentos, eles são terríveis, porque eles moram numa gaveta no nosso coração, ou na nossa mente, não sei onde que se abriga isso, que eles não saem de dentro de nós. E aí vem a palavra do Senhor dizendo ao povo dele: ei, calma, vocês vão passar esse período, mas eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. O que o Senhor está dizendo? O texto fala: eu sei o estado em que vocês estão. Ou seja, o texto em momento nenhum desmente ou deixa de se tratar a realidade da maneira que ela é. É pura e verdadeira cativeiro, sofrimento, choro, lamento, pranto. Tem o livro de lamentações do povo lá na Babilônia. Tem toda a angústia, choro, pranto, de pessoas, sabe, à beira, lembrando do passado. Então o texto não nos deixa minimiza em nada a nossa situação, mas também o texto nos revela uma coisa, que é sobre ela que nós queremos nos apoiar hoje, que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Eu não quero dizer: ei, está passando isso aí é pouco, isso aí é muito. A situação que passamos e enfrentamos, uma coisa eu sei: quais são os pensamentos de Deus a seu respeito e ao meu respeito? São pensamentos de esperança por um futuro glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que o texto aqui também nos diz é que devemos fazer a nossa parte, continuar buscando no Senhor. Olha só, então, 3 coisas que nós tiramos do texto para não fazermos aqui então de descrentes ou desapercebidos, para entender a real situação. O texto fala da condição, o texto fala que Deus tem esse pensamento e Ele olha dessa maneira para essa situação. O seu futuro será glorioso, mas da nossa parte, porque compete algo da nossa parte, é continuarmos acreditando e tendo esperança naquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. A sua vida com o que fazemos dela. É sobre isso que nós estamos falando. Você vive, eu vivo, nós vivemos, e aqui vemos nas Escrituras a manifestação do Senhor. Deus em momento nenhum formou você ou chamou você para viver uma vida afastada, desacreditada, desesperançosa da presença dele. Pelo contrário, a vida que o Senhor nos dá foi revelada em Jesus Cristo, em João capítulo 10, versículo de número 10, que ele fala num texto muito conhecido, que ele fala assim, João 10, 10. O já vai colocar para a gente vê junto, olha. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham
plenamente. Em outras versões que você conhece, como está? Abundante. Então, pastor, você está querendo dizer o seguinte, que isso que eu estou passando, isso que eu estou enfrentando, a vida que há no Senhor, tudo que há do Senhor para a minha vida, qual que é a maneira, o comportamento que eu tenho que lidar? Aqui a gente vê na Escritura. O Senhor jamais chamou alguém para dar uma vida quebrada, miserável, uma vida de remorso, uma vida arrependida, não. Eu não sei o estado que passamos e enfrentamos. Eu posso falar aqui talvez que eu já passei um bocado de cenários, irmãos. Já passei tantos cenários, já passei tantas situações, tantos episódios na minha vida. Mas quando eu olho e vejo a proposta das boas notícias oferecidas pelas Escrituras da palavra do Senhor, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ponto é, desfrutamos então da vida de abundância? Estamos desfrutando dessa vida? Quando será essa vida de abundância? E logo nós cristãos que amamos viver nas afrontas da vida, e não devemos fazer isso, falamos assim, a vida abundante será no céu. Não, é lá no céu só. Não, irmão, deixa eu falar algo para você. Quando o Senhor fala vida plena e abundante, começa hoje. A abundância do Senhor, ou seja, ela vai ser consumida, completada, eu acredito que no céu, porque lá no céu nós não teremos mais o choro, o ranger de dente, sabe? E olha, então por isso eu gosto e volto a dizer para você, irmão, que privilégio é para nós cristãos, ainda nessa terra que devendo, com problema de saúde, com problema financeiro, é um privilégio para a gente poder chegar na presença do Senhor e adorar Ele. Vou falar um tempo, daqui a um tempo nós adoraremos ao Senhor no céu, mas sem problema, sem conta, aí é fácil, aí vai ser só santo, 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 santo. Mas bom e agradável é nesse tempo, o tempo de hoje que o Senhor te chamou, que você está aqui sentado, nós podemos louvar o Senhor com espinho na carne, com a dor que te incomoda, com a afronta que te incomoda. Quando nós já começamos a louvar ao Senhor nesse exato momento, nesse metro quadrado da nossa vida, naquele metro quadrado que você mora, naquele lugar que você chamou de família, aquilo que você chamou de seu, aquele espaço que é o seu cantinho, que você se deita, aquele lugar que você acorda, que você tem o seu vida abundante que o Senhor tem para você nesse local. Não é para um futuro, é para o presente. Nós não vamos aguardar lá na frente, Deus vai fazer, não, a manifestação do Senhor é por já agora, nas nossas vidas. Por isso, essa campanha de setembro aqui, falando sobre a vida e a importância do que fazemos com ela, para mim ela é tão emergente, para desfrutarmos, e é um suspiro para a nossa alma, é um socorro, como que para uma alma que está se afundando, e que não encontra mais saída, mas vem como um resgate naquele momento, e ela se vê agora em esperança, em vida, em alegria. Ora, eu vou falar algo para você. Você acha que alguém que está afundando tem assim conta para pagar? É que eu não posso afundar não, porque eu não paguei ainda o IPTU da casa. Tem alguém que imagina isso? Afundando no mar, você só quer viver. Na tristeza, na angústia, irmão, não são esses problemas que nos visitam, mas o Senhor nos tira de todas essas situações. Quando nós saímos de todas essas situações, pensa um homem alto mar, que nós estávamos, na nossa condição, perdidos, lá no meio do oceano, que nem aqueles filmão que tem, sabe, que só vê o mar para todo lado, para a direita e para a esquerda, não vê ninguém. Aí você fica vendo aquele filme e fala, podia chegar um barquinho, oh meu Deus, aí de repente do nada, o cara, terrível, fica lá naquela âncora lá e vai para cá e vem para cá, naquele lugar, vai, morre, não morre, vive, não vive, e de repente no final do filme aparece um barco. E o barco chega com umas luzes bonitas, brilhando, fala, nossa, e tira a pessoa de lá. E aquela situação não tem mais domínio sobre ela. A vida não tem domínio sobre nós, porque nós já fomos tirados dela. Você está entendendo isso que eu estou falando ou não? Deus está falando que é o seguinte, os exiliados, esse mar que vocês estão, para aqueles que estavam ouvindo as palavras de Jesus, de João 10, aquilo que eles estavam vivendo, aquele tamanho de dimensão de problema que eles estavam vivendo e haveriam de enfrentar, eles não eram daquele lugar, eles são de outro lugar. Nós fazemos parte de outro lugar, nós fomos resgatados, Deus nos tirou dali, e agora nós não temos mais as preocupações dali, nós não temos mais o medo daquele cenário. O Senhor tem planos sobre o nosso respeito, vida plena e abundante.
Eu nem quero e não gosto, viu, irmão? Que fala assim, vira para o irmão do lado e fala isso. Mas eu gostaria que você entendesse hoje, eu falando direto para você, que fala para mim. Tenha vida plena diante do Senhor. Amém? Vou falar novamente ao seu coração, irmão. O Senhor está te chamando para ter vida plena, vida abundante. A obra do Senhor Jesus não foi preço pago, não foi só para isso acontecer, irmão, logo após a morte, não. Nós já vivemos a vida plena aqui em Cristo Jesus, porque eu já tomo posse disso, eu já respiro isso. Talvez é como se você ganhasse num prêmio de uma loteria, né? E assim, vamos falar a verdade, você ganhou o prêmio está aqui, é certeza que você ganhou o prêmio, né? E aí você ganhou o prêmio, só que você só vai resgatar dali 6 meses. O que você já ia fazer hoje? Deixa comigo, pode demorar até um ano, já vou fazer todas as contas. Vou dar conta desse prêmio que eu recebi. Então, a expectativa de quando olhamos para esses textos é que vivemos uma vida frequente diante do Senhor. Assim, da nossa parte, vamos ao culto, oramos, lemos a Bíblia. O ponto é que o que concorre dentro de nós, irmão, não faz com que nós vivamos uma vida plena diante do Senhor. Então o ponto não é aqui levantarmos hoje na frequência, o ponto não é na qualidade, na quantidade que se faz. O ponto está na disputa e na concorrência interna que temos todos os dias. E enfrentamos isso em todos os momentos. Porque aquelas vozes, aqueles ditados que foram falados e anunciados, eles chegaram e nos acometeram. Eles chegam a nos afetar a tal ponto que não conseguimos nos livrar deles. E eles abrigaram ali. E não acham mais saída. Então nós não conseguimos viver aquilo que Cristo tem para nós. Como se não tivéssemos recebido prêmio nenhum. Como se não tivéssemos recebido a vida plena ainda. Mas como olhando para essas escrituras, sabendo do pensamento do Senhor, da vida abundante que Ele tem para mim, eu vou viver uma vida olhando para baixo? Como eu vou ficar olhando para mim e me lamentando dos meus problemas? Eu nasci assim, eu vivi assim. A dona Amélia está aqui, é vida de Amélia, é isso? Você me perdoe, dona. Não, eu jamais falaria isso, né? Mas tem até ditado que fala que é vida difícil, né? Tinha até uma expressão, né? Que é assim, e não é, porque olha, você olha para a dona Amélia, é a prova que não é. Que eu falo aí, dona Amélia, que quer chegar na sua idade com essa disposição que você tem. Mulher ainda que faz 80 e quantos anos, dona Amélia? 80 aí? 81 que faz ainda o amaciante da casa dela, o sabão da casa dela. É só muito mais, estou falando. Mas aí nós pegamos então e olhamos a vida e não entendemos o plano e o propósito de Deus. Sabe o que nós vamos dizer? Ela está triste, está mal. Não, irmãos, não, levanta a cabeça. Olhe para o céu hoje, olhe para as escrituras. Olhe para o seu Senhor. Então não dê ouvidos a mim, mas olhe para o sacrifício de Jesus na cruz. Você acha que o sacrifício de Jesus se limita, irmão? A você vir apenas e participar da ceia do Senhor só por causa de um símbolo? Não. Foi pago um alto preço para que vivemos uma vida plena e abundante diante do Senhor. E sobre isso eu quero me debruçar e me apoiar. Eu quero tomar posse sobre essa vida, porque o nosso Senhor, Ele não faz em momento nenhum nas Escrituras acepção de pessoa. Essa palavra não é para o pastor A, B, C, não é para a igreja A, B, C, não tem placa. E a gente ainda acha que talvez se mudar de igreja, se buscar numa campanha diferente, se a gente for num movimento mais, né? Eu estava lá nos Estados Unidos, lá estava nas igrejas tradicionais, lá, fui levar uma mensagem lá, né? E aí a mulher que conheceu uma parente lá, eu falei, mas você tinha que ter ido comigo lá no movimento, lá do Benny Hinn. Benny Hinn foi um pregador, uns 20 anos atrás, não sei se os irmãos aqui conhecem. O cara fazia todo mundo cair no chão e derrubar. E aí eu perguntei para ela, e aí, mas como que foi lá? Que eu não entendo nada de escuta americana, blá 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 blá. Ela falou, não entendi nada, mas estava todo mundo caindo. Eu falei, isso aí então é hospício. Pensei comigo. E a gente está indo para ver os outros cair na igreja, vendo que o outro está, se for para cair, gente, vamos todo mundo cair. Aí, o que vocês acham da ideia? Vamos combinar? Adianta, irmão. Vai sair daqui todo mundo machucado. A irmã Maria acabou de tomar um tropicão ali, já está do canto. E aí a gente olha para as escrituras e está falando das escrituras, eu tenho vida plena para você. E a gente estava olhando para quem cai. Ali está Deus, né? Está caindo. Gente do céu. Então, olhando assim, eu vejo Deus não tem acepção das pessoas. O Senhor, nas escrituras, Tiago fala, olha, não tem rico, não tem pobre. A obra do Senhor é de todos e para todos. É para todos nós. Para você, não sei onde você nasceu, onde você mora, quanto ganha por mês, não sei. Vida plena para você.
Não sei o salário seu, o seu compromisso, o seu grau de escolaridade. Não sei, vida plena, para se você se aproximar. O que nós estamos falando é uma posição de vida que nós temos e vivemos, só que escolhemos por vezes viver ela negativamente e não positivamente, ou de outra maneira, viver uma vida tentando fazer do nosso jeito. Mas eu estou convidando você hoje para viver debaixo da mão do Senhor, debaixo da promessa do Senhor, amém? Debaixo do que o Senhor diz sobre a sua vida, a viver tudo aquilo que o Senhor tem a fazer por você, sem acepções. O nosso Senhor não faz acepções de pessoas. Tão somente nós não poderíamos deixar de entender que da nossa parte nós temos que ser protagonistas nesses episódios da vida. Você vai amanhecer amanhã, você vai começar a sua vida amanhã, novamente, né? Cada novo dia é um novo amanhecer. Cada novo dia são as misericórdias do Senhor que se renovam. E você há de concordar comigo, não preciso nem ser um filósofo para ficar filosofando aqui, que a gente só consegue fazer as coisas nos dias de hoje. O amanhã está nos aguardando como uma folha em branco. O passado a gente não muda, tudo que já aconteceu, todos os incômodos, todas as dores, mas o presente é o que nós temos que fazer. E é sobre esse presente que essa palavra entra. É nesse momento que essa palavra entra. Sobre o momento que você está passando hoje, seja do cativeiro, seja da tempestade, seja da turbulência, seja do gigante afrontando, não sei. É sobre esse momento que a palavra do Senhor se apresenta para nós. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, precisamos assumir o nosso protagonismo, que Deus não tem filhos preferidos, mas nós devemos entender que nós temos que viver a nossa vida. E as Escrituras essa noite estão nos convidando para viver uma vida plena. Glória a Deus. Não adianta viver a vida do outro, não adianta se lamentar pelo passado, mas adianta a gente fazer da nossa história uma história diante do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu olho histórias daqueles que se apresentaram diante do Senhor, eu não vejo tempos e épocas e anos. Quando o Senhor se manifesta, Ele faz tudo de um jeito estranho, que a Bíblia, se há de concordar, tem cada passagem na Bíblia que conta umas coisas estranhas e malucas para a gente, num determinado tempo. Você olha para a vida de Jacó. Jacó tinha mais de 70 anos, não tinha acontecido nada na vida dele. Depois de 70 anos, ele partiu da terra dele e foi para uma terra distante. Naquela terra distante, Deus fez tudo na vida dele naquele momento. O que Deus não fez antes até os 70? Não sei. Então o que eu quero te dizer é que todos os episódios que passamos não quer dizer que nossa vida já se encerrou. O ciclo, o trabalho, os projetos, não. Ainda continuamos fazendo aquilo que o Senhor deseja. Continuamos vivendo uma vida plena diante do Senhor. Vivendo o que o Senhor tem para as nossas vidas. E amém? Então, não se deixe afetar por coisas do passado, que já ficaram, e não deixam isso impedir que vivamos uma vida de futuro, ou uma vida abundante. Se nós fôssemos assim viver, ou olhar, você há de concordar, aqueles meninos da Fundação Casa, né, pastor? Porque a sociedade vai apontar o dedo para eles, qualquer coisa volta, vai apontar o dedo para aqueles meninos, e vai falar: vocês não são merecedores de estar trabalhando, vocês são escória do mundo. Mas se o Evangelho não entende que a vida plena também é para eles, e se nós formos fazer uma análise, sabe o que nós vamos entrar? Numa coisa que a Bíblia não manda em nenhum momento a gente entrar, em comparações. Nós vamos olhar e falar assim: nossa, aquele menino da igreja, ele é mais abençoado que esse menino que cometeu uma atrocidade. E entraremos em comparações, mas como é o pai dele, como é a mãe dele. E base em você, talvez deva ser de claro conhecimento, é que a grande maioria daqueles meninos que estão ali não tem influência do pai e da mãe, espiritualmente. Aqueles meninos ali é comum, todos que estão aqui, por isso que me encanta fazer aquele tipo de trabalho, é quando a gente chega ali e fala para ele: você conhece a história do Moisés? Não. Você conhece o Davi da Bíblia? Mas todo mundo nasce conhecendo da Bíblia. Todo mundo nasce sabendo da história do Moisés. Não é possível que tenha gente que não sabe. Vocês já foram na igreja? Um dia um menino falou assim: já fui batizado lá na igreja católica. Minha mãe me levou lá, jogaram uma água na minha cabeça. Assim diz a foto que eu vejo lá toda vez. Foi o único contato que eu tive. E aí nós olhamos um passado que diz que o futuro deles não é permitido. O problema é que dentro da igreja também travamos, não um passado igual deles, mas travamos em uma vida que não deixamos nos viver. Porque se você olhar para mim, você há de concordar, e se você estivesse na situação dele, você ia fazer o passado dele ser o peso para o seu futuro? Não. Você ia tentar fazer diferente, não iria? Estudar, trabalhar, buscar o Senhor, viver uma vida. E muitas vezes nós olhamos para a vida das pessoas e não estamos mais vendo o amanhã. E eu quero te convidar, irmão, a pensar no amanhã que o Senhor desejou para você, que Deus nos convida a viver, e que está apontando aqui que viveremos.
Estou querendo fazer esse convite a você a olharmos para esse amanhã com bons olhos, com a lente da fé, com a lente das Escrituras, para olharmos para a nossa vida e vermos o que fazemos dela. Olhamos para o Senhor com a cabeça baixa? Não, jamais. Olhamos para Ele com alegria, com a esperança que Ele disse, sabendo do futuro glorioso que Ele tem a nosso respeito. Amém? Então, o ponto é, o mundo nos convida a muitos episódios na nossa vida. O mundo faz uns convites, uns desafios muito grandes, que muitas vezes nós não deveríamos entrar nesses desafios, mas nós escolhemos, né? A gente fala assim, pastor, você não sabe os convites que eu recebo dos desafios, por isso que eu participo dessas intrigas, dessas contendas. Aí é assim, situações que passam na nossa vida que nós deveríamos facilmente se ausentar ou não participar daquela situação. Aí você pergunta para você, e aí, irmão, o que você vai fazer? Ele fala assim, eu já estou com a roupa de pronto para a luta. Eu falo, não vai nisso não, irmão, não compensa. E a pessoa está ali numa luta que você fala, vai dar ruim. Mas a pessoa do nada, ela coloca a roupa de ir, coloca o kimono que ela nunca usou, sabe? E bota, acha e coloca uma faixa preta, que ela acha que ela tem o domínio da situação. Sabe aquele cara que não faz nada, não pratica nada e acha que vai dar conta? Não vai dar. Sai disso. Isso é frio, isso é cilada. Eu estou falando isso que eu olho para as Escrituras e vejo isso claramente, irmão. Eu olho, por exemplo, quando Neemias começou a obra, aquela que o Senhor confiou na vida dele, porque instruído pelo Senhor, sabia que estaria cumprido de uma missão. E aí a missão era reconstruir uma cidade destruída, você sabe da história. E ele de bom grado, ora ao Senhor, tem toda a instrução do Senhor e vai até a cidade destruída. Chegando na cidade destruída, ele olha para todo aquele cenário e vê a situação como ela é. Muros destruídos, tudo queimado, tudo com dificuldade. Os muros precisavam ser reparados, tinha muito trabalho a ser feito. E ele começa a fazer o trabalho. Ele começa a se ocupar com a atividade, com a missão que estava na vida dele. E aí eu quero que você entenda isso. Se você está ocupado ou não com a missão que o Senhor tem te dado, com a sua própria vida, engajado com a sua vida, comprometido com aquilo que você tem que viver. Porque não adianta você jogar a toalha da sua própria história e não assumir isso por você. Então Neemias assume um papel importante, que é fazer algo por aquilo que lhe compete, que lhe cabe. E aí ele começa a fazer. Logo se levanta esse convite ingrato. E aí vem os inimigos e falam, queremos conversar com você lá pertinho daquele lugar lá. Neemias fala assim, dá o recado que eu não vou não. E aí ele dá o recado aos mensageiros dos seus inimigos e fala, Neemias falou que não vai vir, porque é cilada. E os inimigos mandam de novo o convite para ele, fala para ele vir, que queremos conversar com ele. E ele manda mensagem novamente e fala assim, diga que eu não vou, porque eu estou ocupado, atarefado, fazendo uma grande obra. O ponto é que essa grande obra, irmão, tem a ver com reconstrução, tem a ver com reparo, brechas da nossa vida, espirituais, emocionais, financeiros, não sei, os reparos necessários que enfrentamos ou temos que fazer na nossa vida. E ponto é que quando decidimos a reparar, ponto esses que quando decidimos a dar um fim nessa situação, porque a situação em questão do Neemias era mais de 100 anos de destruição da cidade. Quando nós decidimos por si, falar assim, não, vamos dar um fim nessa situação. Quando você começa, já vem um convite para você parar o projeto. Quando você começa, vem uma notícia, vem alguma coisa, vem um inimigo, vem alguém e fala, isso aí não vai dar certo não, isso aí está destruído, deixa assim do jeito que está. Mas ele fala assim, não, eu estou ocupado fazendo uma grande obra, eu não posso parar aquilo que eu comecei, porque senão eu não vou viver a plenitude daquilo que eu fui chamado para fazer. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer essa noite? Espero que sim, que eu estou tentando me desdobrar aqui. Se não tiver, eu vou tentar ser mais claro ainda. Irmão, tem coisas lindas para acontecer. O ponto é se estamos abrindo mão disso ou não. Da espiritualidade, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Neemias abriu mão? Ele não aceitou o convite. Do seu lado, ele ficou continuar a fazer aquilo que o Senhor queria. E na obra dele, na situação que ele estava fazendo, ele chegou a atingir aquilo que o Senhor lhe havia prometido. Então somente a mesma coisa também aconteceu com Noé. Com Noé, ele se propôs a fazer algo do chamado do Senhor, que era a arca. Quantas vezes você acha que Noé recebeu uma visita lá na casa dele, batendo na porta e falando assim, Noé, para de fazer isso aí. Mas Noé sabia quem chamou, por que chamou
e a quem ele obedecia, e por que ele devia continuar. Você acha que não teve conversa na família? Você não acha que teve gente falando dele, se meu irmão, se a gente não fazer alguma coisa por ele, ele vai ficar doido mesmo. Estamos no deserto, o cara está construindo uma arca. Ele parou? Ele foi pelo que disseram? Ele vai pelo que ele acha também, porque isso aí só pode ser loucura da minha cabeça, também não é. Mas é continuar fazendo o que tem que fazer, não abrindo mão da única vida que nós vamos ter, de fazer um projeto e algo extraordinário da nossa vida. Não abra mão da sua vida, não abra mão daquilo que pode ser feito através de você. O nosso Senhor Jesus, quando ele começou o ministério dele, já estou quase encerrando a mensagem, irmãos. Quando o Senhor Jesus iniciou o ministério dele, como que ele iniciou o ministério? Ele iniciou o ministério no deserto. Antes de começar qualquer coisa, ele vai para o deserto, vai ali, ele sabe da missão dele, está ciente, plenamente do que o aguarda. Ele está ciente da cruz, ele está ciente do cravo, ele está ciente das afrontas. Jesus está ciente das dores que lhe cometeriam. Tão somente ele está no corpo de dores, ele está no corpo que aceitaria todas essas dores. Vai para o deserto jejuar. No deserto, depois de 40 dias, ele tem fome, tem sede, e aí logo na hora que a gente está tentando acabar o jejum, entregar o jejum, fala, glória a Deus, vou bater um pratão aqui e entregar meu jejum. Aparece quem? O Satanás. O convite. Aquele convite. E aí Jesus falou assim, não vou entrar nesse seu convite não, porque eu sei o que eu vim fazer aqui. O convite de Satanás era muito interessante. O convite de Satanás fala assim, ei, use o poder que você tem, quer mexer com o nosso íntimo. Jesus fala, eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho poder para... Não quis usar o seu poder, porque Jesus tem todo o poder, desculpa aqui falar. Ele tem todo o poder, mas ele estava sendo afrontado a dizer assim, transforme essa pedra em pão. E Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem. E ele, o diabo, vai instigando, vai acometendo Jesus para uma coisa acontecer naquele momento: tirar Jesus da missão dele, tirar Jesus de viver a redenção ou a morte de cruz. O foco aqui, o que estava em jogo, não era o quanto queria ganhar, não eram os prêmios, o salário, a recompensa. O foco em jogo era tentar fazer ele desistir. O foco aqui do diabo era fazer de tudo possível, cabível, para que Jesus falasse, não vou levar a sério a missão que eu vim fazer. Não vou levar adiante o propósito que sobre os meus ombros está. Mas Jesus resistiu ao diabo. Diz a palavra de Deus que em tempo oportuno o diabo saiu até ele se manifestar, tentar novamente. E você sabe o que aconteceu. Nosso Senhor Jesus foi até o final e venceu. E vencido não foi. E ali ele está até hoje vivendo e reinando para todo sempre. A mensagem de hoje ao seu coração, que nós falamos de Jeremias, sobre os pensamentos que tem a vosso respeito, e sobre João 10:10, é querer dizer que o que o Senhor tem para você, irmão, não desista, não pare, não interrompa o que o Senhor pode fazer na sua vida. Deus te ama. O negócio seu é com Deus. Aguarda nele, espera no Senhor, confia nele. Sabe, se desprenda, irmão, das mínimas coisas assim. Eu até entendo que tem pessoas que não podem ter a mesma fé que a gente, eu entendo, porque elas não têm o mesmo conhecimento que nós temos. Mas uma vez que temos o conhecimento, uma vez que olhamos para as Escrituras e vemos esse posicionamento que devemos ter, olha só que interessante, a nossa reação deveria ser outra. Então há tantas coisas com os homens e com as pessoas que vivem não olhando para as Escrituras, que eu fico triste de ver. Quem não tem conhecimento padece por coisa pequena. Vou te dar 2 exemplos que eu carreguei na minha infância toda. Medo de vento. Eu achava que o vento, lá onde que eu cresci, lá porque eu morava no Rio de Janeiro, Evandro foi comigo lá, não foi? Você lembra do apartamento? E eu pequenininho, era aquelas construções antigas, irmão. O vento batia na janela e fazia plá, parecia que ia cair. O vento fazia um uivado dentro da sala. Eu achava, cara, agora é hoje. Ninguém sobrevive. Bate a barriga assim, e até hoje vem o vento e faz assim, Quando bate o vento, me dá um frio assim, irmão, eu arrepio na hora. Aí eu falo, não, você não vai derrubar nada não, filho. Mas dá o frio na hora. Tem coisas mínimas que porque agora a gente tem o conhecimento que o prédio, uma estrutura, era apenas o vento. Eu achava que era muito mais que o vento, que ia me fazer perder aquele dia. Mas não, é um vento.
vai passar, o vento passa. O vento vem e o vento vai embora. Não é o fim. Lembro também que por a minha infância inteira, a minha mãe falou para mim, olha isso aqui, minha mãe foi falar para mim, gente. Eu olhava meu pai dormir sem camisa. Calor demais, eu calorento. Eu queria dormir sem camisa. E minha mãe falou assim, não pode, tem que dormir com camisa. Minha mãe não sabia o que fazer toda noite para mim dormir com camisa. Sabe o que aconteceu? Olha o que minha mãe fez comigo. O Zacarias morreu. Quem lembra do Zacarias dos Trapalhões? O Zacarias morreu. E eu, nossa, fiquei triste aquele dia na televisão que o Zacarias morreu. Minha mãe falou, você está vendo? O Zacarias morreu porque ele dormia sem camisa. Meu Deus do céu! Irmão do céu! Eu botava a camisa, eu tomava o banho em camisa. Falei, eu não morro por causa da mesma morte que o Zacarias. E eu fiquei inconformado. Eu falei, não tinha ninguém para falar para o Zacarias que ele não podia dormir sem camisa. Eu não me conformava com aquilo. Por que minha mãe vai falar um negócio desse para mim? E aí eu olhava meu irmão querendo de noite tirar a camisa. Eu falava, não tira. Fica de camisa, você vai morrer. Porque eu não tinha conhecimento que dormir sem camisa não mata. Você entende? Os episódios, nós estamos falando algo agora trazendo para os nossos dias de hoje. Essa síndrome, esse medo do vento, o medo do Zacarias que não vai morrer. Mas a gente falou, ouviu falar. Ou alguém comentou, ou uma voz que está morando lá. Não é. Olhando aqui para a Escritura hoje, eu estou falando para você, levanta a sua cabeça, olha para o Senhor te criou. Vai ser tudo diferente na sua vida. O nosso futuro, segundo as palavras do Senhor, chama glorioso, futuro cheio de esperança. Nos debruçamos na esperança, naquilo que o Senhor tem preparado. Nós olhamos aqui para a Escritura e olhamos para todo mal. A Bíblia fala de provação e tribulação, não fala? Mas fala que toda tribulação e toda provação termina e que nós vencemos no final. Então, quando eu olho para as Escrituras agora, tomando posse do conhecimento, eu vejo que eu não posso mais viver uma vida se não for a vida plena que Cristo tem para mim. Levanta a cabeça e viva a vida plena que o Senhor tem para você. Só o Senhor, irmão, vou encerrar aqui para dizer para você, só o Senhor sabe os pensamentos que eu tenho sobre você. Ninguém mais pode dizer os pensamentos que o Senhor tem sobre você. Às vezes nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho. Ninguém tem pensamentos talvez positivos para você, mas o Senhor tem, e um futuro para você. Convido você a se colocar de pé para participarmos da ceia do Senhor.